No livro Tema 2, de sala, vocês vão fazer as atividades da página 51 até a 54. E no livro de casa, vocês vão fazer as páginas 21 e 22. Primeira questão. Leia o texto da página 45. O texto da página 45, pessoal, é a receita da pizza crocante de frigideira. E aqui vocês vão escrever em quantas partes esse texto foi dividido. Se vocês forem lá para a página 45 e ler o texto, vocês vão ver que tem uma direção, né? Tem setinhas guiando você para onde você deve ler primeiro. Então, a primeira parte é a lista de ingredientes. Existe a lista de ingredientes da massa e a lista de ingredientes do recheio. E depois tem o preparo, né? O modo de fazer essa receita. Questão 2. Leia as palavras correspondentes às partes em que o texto pizza crocante de frigideira foi dividido e relacione-as às imagens que correspondem a cada uma delas. Então, por exemplo, aqui nós temos preparo, ingredientes recheio e ingredientes massa. O preparo você vai relacionar aqui ao que essas imagens aqui mostram, tá? O que vocês acham? Qual é a imagem que está mostrando aqui a pessoa preparando a receita? E os ingredientes do recheio? Quais são as imagens aqui que representam os ingredientes do recheio? E os da massa? Você vai ligar corretamente. 3. Escreva o título, né, o subtítulo do texto na sequência em que eles aparecem na receita, ou seja, as partes que tem lá no texto, né? Primeiro são os ingredientes massa, e aí depois você vai escrevendo os outros subtítulos. 4. Por que você ordenou as partes do texto dessa forma? Quais pistas o texto oferece da sequência para realizar a receita? Como eu já conversei aqui com vocês, né, lá no texto existem setas guiando, né, a partir do título, existem setas guiando a direção, né, para onde a gente tem que ler primeiro. Então, vocês vão dizer aqui na questão 4, né, vocês vão escrever aqui que existem setas apontando qual parte devemos ler primeiro. Na parte preparo, cada tópico está numerado. O que representa essa numeração? Será que seria a quantidade de ingredientes a serem usados em cada tópico? Ou será que seria a sequência em que as ações devem ser realizadas? Ou seria o número de pessoas necessárias para fazer a pizza? Ou será que é o tempo que leva para assar a frigideira a pizza na frigideira? Então, pessoal, vejam, o modo de preparo é o passo a passo de como fazer, né? Então, quando eu coloco números nesse modo de preparo, eu não estou querendo falar em quantidades, eu estou falando de passos, né? Qual o primeiro passo que você tem que dar, qual é o segundo passo, ou seja, é uma sequência do que a gente tem que fazer. Então, você vai marcar aqui a opção correta. 6. O que pode acontecer se não seguirmos o passo a passo orientado na receita? Então, o que você acha que pode acontecer? Né? Então, você vai escrever aqui na questão 6 o que você acha que pode acontecer se a gente não seguir a receita. Agora, vamos observar frases. Primeiro, leia a frase abaixo e responda as perguntas. Então, aqui nós temos uma frase dentro desse quadro que vocês vão ler. Tentem ler com voz alta, né? Prestando bastante atenção, leiam com calma, mas leiam, vocês precisam praticar a leitura de vocês. Item A. De acordo com a frase, quais ingredientes devemos juntar? B. Quando devemos parar de misturar os ingredientes? Agora, na questão 2, vocês ainda vão utilizar a frase que está na questão 1, certo? Nessa frase, vocês vão procurar uma palavra que tenha 3 sílabas e 9 letras. Então, aqui você vai colocar essa palavra que você achou, vai colocar as 3 sílabas que compõem essa palavra e depois vai separar as 9 letras que formam essa palavra. Você vai ter que achar essa palavra na frase. B. Uma palavra que tem também 3 sílabas, mas tem só 8 letras.
Então, vocês vão procurar que palavra é essa que está lá na frase. C. Uma palavra que também tem 3 sílabas, mas que tem 7 letras. Então, essa palavra também está na frase da questão 1 e vocês vão procurar uma palavra que tem 7 letras, 3 sílabas. E vou escrever aqui. Por último, vamos refletir sobre palavras. Primeiro, leia as palavras das fichas abaixo. Então, leiam aqui as palavras dessas fichas em voz alta. Segundo, leia novamente as palavras e divida-as em letras e sílabas. Depois, escreva quantas letras e quantas sílabas tem cada uma das palavras. Então, veja só. Aqui eu tenho a primeira palavra. Vocês vão aqui nesses quadrinhos separar letra por letra e vai dizer quantas letras tem. E aqui você vai separar sílaba por sílaba e vai dizer quantas sílabas tem. Da mesma forma, você vai fazer com as outras palavras. Terminamos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!